Então, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Thiago e eu estou começando um canal de aquariofilismo aqui no YouTube. É o meu primeiro canal no YouTube, então conto um pouco a compreensão de vocês, a qualidade de imagem vai melhorando aos poucos conforme o canal for avançando, tá ok? Esse é o meu aquário, vou montar um aquário amazônico. Podem perceber que as proporções não são tão grandes, é assim, ó. Minha mulher e eu, a gente morava em Belo Horizonte e a gente planejou vir morar em João Pessoa, que é onde a gente está agora. A gente ia morar numa casa, mas calhou de ser mais interessante morar em apartamento inicialmente. E apartamento, 11º andar, pesquisei bastante, como vocês devem procurar e encontrar também no YouTube. Não é interessante montar aquários muito grandes em apartamento. É muito difícil de conseguir encontrar o projeto de engenharia dos prédios. Eu tentei com o meu síndico aqui, estou até hoje esperando, deve fazer já uns 3 meses que eu mandei o contato inicial para ele, infelizmente não respondeu. Provavelmente porque não tem, ou porque as empresas de engenharia não se interessam nesses serviços pequenos de fornecer informação e tal de engenharia para quem quer simplesmente botar um aquário, eles querem serviços maiores. E eu me guiei pela norma padrão brasileira. Procurei colocar o aquário próximo a uma parede que parece ser de fundação, porque está próximo à janela, e do outro lado da parede tem um elevador, que costuma ser a parte mais firme de um prédio, né? Costuma ser concreto puro, inclusive. Pela norma padrão brasileira, deveria aguentar, o ponto mais fraco deveria aguentar pelo menos aí uns 300 quilos de peso constante, de peso parado no lugar, e no lado mais fraco do ambiente. Aqui é o lado mais forte. Então, tranquilamente vai aguentar um aquário aí de 164 litros. Ele é de 1,20 m por 30 por 45. Preferi fazer ele mais curto. E eu ia fazer um aquário inicialmente marinho. Eu já fui aquarista. Já fui aquarista aí por mais de 10 anos. Tô parado também mais de 10 anos. Não sou tão novo assim. E acabou que eu achei mais interessante vindo para um lugar quente, que é João Pessoa, aqui no inverno faz pelo menos 22, mínima de 22 e máxima de 27, 28. Por que montar um aquário marinho e colocar um chiller? Você poderia fazer um aquário amazônico e ter já água muito próxima dos parâmetros. Eu morava no Rio Grande do Sul, quando eu criava acará a disco. Então imagina o inverno lá, 0 grau, eu ter de elevar a temperatura para 26 graus, 28 graus. Não é inteligente, não é inteligente. Então eu pensei, vamos ser inteligente agora, né? Ainda mais morando num andar tão alto, vou montar um aquário amazônico, um pouco mais simples, no sentido de volume de água, no sentido de quantidade de peixes, vou ter menos peixes, vou ter que caprichar um pouco mais na filtragem para poder ter um pouco a mais que o recomendado de peixes, vou explicar isso futuramente nos próximos vídeos, mas vou ter sim um aquário amazônico já muito próximo dos parâmetros. Aqui hoje, por exemplo, está 27 graus, não precisaria usar o aquecedor. Né? À noite está fazendo 22 graus, 23 graus, dentro de casa deve ser uns 24 graus. Seta o aquecedor ali para subir uns 2 graus só, fica ali entre 26 e 28. Na natureza a temperatura varia também, não precisa ficar cravado sempre nos 28. Então eu achei mais inteligente montar um aquário amazônico. Esse vai ser o aquário, esse é o móvel feito de MDF naval. São várias camadas de madeira, ele é mais resistente, ele não é uma madeira que não estufa, então eu recomendo que sempre use MDF naval. Esse é um vidro 8 mm, lapidado. Coloquei o vinil, vou postar o vídeo depois também da colocação do vinil. Nunca tinha feito isso na vida, no meu tempo de aquarista a gente colocava aqueles adesivos que fica estampado atrás, sabem? Fica uma estampinha ou de aquário marinho, ou uma estampinha de aquário plantado de água doce, mas era sempre muito clichê, umas 4 variedades só de fundo. A gente colava com durex mesmo nas laterais e era feliz assim. Eu notei que muita coisa mudou no aquarismo hoje em dia e é justamente esse o meu desafio. Aplicar o conhecimento que eu tive, eu criei acará disco, procriei acará disco, procriei peixe beta, procriei guppy. Guppy não precisa nem fazer força que já sai procriando, mas enfim, procriei eles também. Fiz alguns experimentos bem interessantes, fui aquarista de ter vários aquários dentro de casa e tal, não condeno quem faz isso, mas aqui, na minha realidade de apartamento, não vai ser essa. Aqui eu tenho menos capacidade de colocar peso, estresse sobre a estrutura. A gente tem que ser conservador nesse caso, e eu vi muitos casos de pessoas colocando aquário de 600, 800, 1000 litros,
ir afetando a estrutura, não destruir o prédio, não, isso dificilmente vai acontecer, tá, pessoal? Não afundou todos os andares do prédio, isso é ridículo. Não que não vai acontecer, mas eu não vi nenhum caso assim. O que eu vi foi de afetar um pouco a estrutura, rebaixar um pouco, causar rachaduras no apartamento de baixo e tal, com aquários muito grandes. Eu pensei, não vou correr esse risco, eu prefiro ter um aquário. E essa é a proposta do canal, um aquário mais contido em volume, não tão grande, não tão volumoso, ainda assim um aquário acho que é médio, né? Mas um aquário mais caprichado, um aquário mais bem feito. E aí que entra o tema do canal, que vai ser tratar o aquarismo de uma maneira com mais paciência, de uma maneira mais caprichosa, mais cuidadosa aos detalhes, tentar ao menos, né? Vai ser minha primeira tentativa, uma aventura aí que vocês vão poder acompanhar no canal. E não focar tanto em ter quantidade de peixes, quantidade de aquários, sabe? Ficar sempre montando um e o outro e nunca realmente dando atenção minuciosa, assim, fina aos detalhes, né? Então por isso que eu vou montar um aquário amazônico com a ideia do Takashi Amano, que infelizmente faleceu justamente nessa data de hoje, há 6 anos atrás, né? Ele morreu em 6 de agosto de 2015. Takashi Amano foi um designer, fotógrafo e aquariofilista. Ele foi o precursor do estilo de Nature Aquarium, que é o aquário paisagismo, né? Paisagismo de aquário. E é aquele negócio de colocar o substrato correto, o substrato fértil, as plantas certas, ter o hardscape ao fundo do aquário, o middlescape, lowscape, e subindo os níveis. Aqui talvez não seja possível porque ele é muito curto, né? Então talvez tenha de ser uma mistura hardscape com lowscape, não vai poder ter esses níveis. Esse tronco muito bonito seria o de hardscape, mas ele ocupa praticamente a largura inteira do aquário, né? Esse tronco aqui é da Oceantec, muito boa qualidade, chegou muitíssimo bem embalado, assim, fiquei impressionado. Comprei, veio de São Paulo, e aqui é João Pessoa, Paraíba, olha o tanto que ele viajou. Chegou perfeito, intacto, tem pontinhas bem fininhas dele, ó. Realmente fiquei impressionado. Uma pena que tem de ser uma empresa estrangeira a explorar uma coisa que é nossa, né? Mas fazem um muitíssimo bom trabalho e graças a Deus que tem essa empresa, né? Que bom que tem a Oceantec. Vou deixar o link, inclusive, do acesso para comprar produtos da Oceantec, desse tronco aqui na descrição. E é isso, pessoal. Hoje, então, em comemoração, né, em homenagem ao grande mestre Takashi Amano, criando o primeiro vídeo do canal. E só avisando que também, em homenagem a ele, eu não ia fazer, mas resolvi fazer. Vou criar um aquário com um sistema ADA, sistema ADA, que é colocando o Bacter 100, a turmalina e o Clean Water, Clean Super, alguma coisa assim, que é um carvão ativado bem fininho, assim, muito bem refinado, que vai ser bem interessante. Eu vou explicar isso mais pra frente também, o porquê disso, além do substrato amazônico e inerte e fértil que eu vou utilizar. E é isso, pessoal, primeiro vídeo do canal, espero que gostem, curtam, compartilhem, fiquem atentos que vai ter muita coisa boa vindo por aí. Quem quiser fazer um aquarismo com paciência, um aquarismo mais minucioso, talvez gastando um pouquinho mais inicialmente, mas para não ter problema depois, para não ter peixe morrendo, para não ter aquela loucura toda de vazamento de água também. Vou colocar um filtro interno, optei por fazer isso porque eu estou no apartamento, eu não quero molhar tudo, vou perder espaço interno no aquário, mas novamente, quero ter a praticidade, a tranquilidade de não ter água vazando aqui. Quem quiser ter um projeto, acompanhar a aventura e talvez se inspirar um pouco num projeto de um aquarismo mais paciente, um aquarismo mais minucioso, mais atento aos detalhes, eu acho que vocês vão gostar. Fique comigo, beleza? Falou, pessoal. Até a próxima.